E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Vamos partilhar aqui um pouco, da nossa fé em Jesus Cristo, para aqueles, que ainda crê em Jesus Cristo, que acredita na palavra de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo fundou uma igreja e enviou ao mundo. A que mundo, Jesus Cristo enviou essa igreja? Enviou ao mundo pagão, de sua época, de seu tempo, mas que não está tão diferente, dos dias atuais. Quando Jesus enviou os discípulos, ir por todo o mundo pregar o evangelho, que mundo era esse que ia receber essa verdade do evangelho? Um mundo pagão, como eu já falei, um mundo que muitas pessoas iam ser hostil contra a palavra de Deus, até mesmo matar aquelas pessoas que Jesus Cristo enviou. Tanto é que você vê que o próprio Jesus Cristo não foi aceito, pelo seu povo, que ele veio, para anunciar a boa nova. Ele não foi aceito, foi martirizado, foi crucificado, e na sequência as pessoas falam que os 30 primeiros papas da igreja foram mortos. Isso sem contar os fiéis, os leigos, que morreram, que foram mártires, com todo o requinte de crueldade ali no início da igreja. Por que essa revolta com a igreja, com o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo disse que era e é a verdade, o caminho e a verdade. Falar isso, falar que é a verdade para o mundo que quer viver na mentira, falar de pureza para o mundo que quer divinizar o vício, o pecado. Já imaginou falar isso para o mundo que simplesmente quer divinizar tudo quanto é de vício e tudo quanto é de pecado, de idolatria, O mundo quer divinizar tudo isso. Então, falar de pureza e falar que é o caminho, a verdade e a vida, causa essa hostilidade. Causou no mundo essa grande hostilidade. Mas, meus irmãos, o evangelho já chegou hoje a mim e a você, porque essas pessoas lá no início, começando do nosso Senhor Jesus Cristo, deram a sua vida para que chegasse até mim, até você. Mas você já percebe, um grande movimento desde o início, e agora esse movimento ganhou mais ainda espaço para sufocar essa verdade. Para sufocar essa verdade. Para dizer que não há uma verdade plena, e que há várias verdades na sociedade. Não só na questão religiosa, mas todo mundo da sociedade civil quer dizer que está com a verdade. Todo mundo quer dizer que está com a verdade. Basta você ver os ídolos. Os ídolos é a perdição do mundo. A corrupção entrou no mundo com uma grande contribuição dos ídolos. Os ídolos, você vê aí, eles falam de Deus, em seus programas de televisão, em seus shows. Eles estão sempre falando de Deus. Muitas vezes você vê um ídolo dizendo, obrigado, meu Deus, rezando, fazendo o sinal da cruz, tudo. Fala-se de Deus. Em um show, muitas vezes profano, como eu tenho falado aqui nos vídeos. Tem até aquela frase que diz que as pessoas gostam de usar, os jovens gostam de usar. Deus abençoe o rolê. Não sei se você já viu isso em algum carro ou em alguma moto, uma frase, Deus abençoe o rolê. Mas que rolê vai ser esse? Será que Deus é conivente com as drogas, com a prostituição? Quer dizer que estão divinizando, meus irmãos. Não sei se você já percebeu isso. Estão divinizando o vício, o adultério. É muito triste ver a sociedade indo para a porta da perdição,
né? Escolhendo, né, a porta da perdição e divinizando o pecado, né, usando o nome de Deus. Como eu disse, o caso dos ídolos. Muitas vezes você vê o ídolo falando em nome de Deus. Em algum local aí da televisão, né, em alguma rede social, ele fala o nome de Deus. Mas que Deus é esse que aceita tudo, que não é um Deus que tem uma verdade, mas que relativiza tudo, né? Até pessoas da igreja, da própria igreja, né? Mas que está ali né? Como um infiltrado, como alguém, como um Judas, para negar essa verdade, né? Não sei se você também já percebeu isso. Pessoas que se diz católica, apostólica romana, mas que não quer a verdade, que até ofende a verdade, né? Então quer dizer que a coisa está ficando, né? Está se estreitando, né? Está se aproximando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nós cristãos precisamos fazer? Precisamos cuidar, meus irmãos, da nossa salvação. Você quer ser salvo, né? Você quer salvar a sua alma, você quer salvar o maior número de pessoas possíveis. Se for possível salvar alguém da sua casa, você luta por isso, né? E se não for possível, salvar-se pelo menos a pessoa. Dá pelo menos um bom exemplo, né? Rejeitando essa divinização, né, do erro, do pecado, da mentira, e aceitar que Jesus Cristo é a única verdade, é o único caminho, como ele disse. Mas a corrupção, né, tá tão grande, porque a idolatria, esses ídolos, né, imundos, que arrastam multidões, eles profanam o nome de Deus, tudo, né, em nome de ficar aqui tranquilo aqui na terra, tudo em nome de uma paz. Eu preciso negar Jesus Cristo, eu preciso negar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela não pode mais ser, né, a coluna e sustentáculo da verdade, como está escrito que ela é. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, é a coluna e sustentáculo da verdade. Eu e você precisa defender essa verdade. Então o cristão vai precisar ser muito prudente, né, em defender essa verdade, que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Foi enviada por nosso Senhor Jesus Cristo. As forças do inferno não poderão vencê-la. Mas, né, a força do inferno se lançou contra ela, com todo o seu ódio, com toda a sua, né, perseguição, a ponto de você ver pessoas que se diz católico negar a verdade. Ah, eu também sou católico, mas não pensa assim. Quantas vezes a gente vê isso, né, de professores, desses educadores, né, até mesmo de pregadores que se diz católico, dizer, ah, mas eu também sou católico, mas não penso assim. Você não pensa assim porque você já está imbuído, né, do relativismo. Né? Está imbuído do relativismo. Então, você já não pensa em uma verdade plena. Você pensa aí nesse tal relativismo. O relativismo, né, entrou no mundo para arrebentar, para desgraçar mesmo, né? Esse relativismo das pessoas aceitarem tudo, abraçarem a idolatria, não quererem se converter, tem medo da verdade, né? Você vê que muitos cristãos se diz católico, apostólico romano, com medo da verdade. Não tenha medo da verdade. Veja, né? Jesus Cristo vai dizer no Evangelho, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas antes, né, temei aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Quando a gente escuta a verdade, a gente pode nos assustar, né? Pode nos abalar. Mas a gente tem que pensar que a gente vai abraçando essa verdade plena e a gente vai se convertendo aos poucos a essa verdade. Não é tão difícil, né, de se converter à verdade. A gente vai se convertendo aos poucos. Para quando Jesus nos chamar, né, se a gente não tiver totalmente, né, convertido, mas a gente está a caminho. Ele quer um povo disposto, um povo que esteja a caminho. Mas que não seja, né? Mas que não seja, quando Jesus Cristo nos chamar, a gente esteja, né, como aquele cara que nega totalmente a verdade, aquele cara hostil à verdade. O cristão não pode ter medo da verdade. É difícil aceitar a verdade plena,
Porque a verdade plena é nosso Senhor Jesus Cristo. É uma luz muito forte. Muitas vezes a gente vai aos pouquinhos aderindo a essa luz. Mas também a gente não pode rejeitar. É triste quando a gente vê um católico, um cristão, dizer que é católico, rejeitar a verdade, né? Ah, você está se achando o dono da verdade. Não, não é achando o dono da verdade. Eu sou filho do dono da verdade. Você é filho do dono da verdade, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. A gente somos filhos do dono da verdade. Então, se a gente aprende a verdade com Ele, a gente começa a se moldar a essa verdade. A gente começa a lutar para se moldar a essa verdade que Jesus quer para mim e para você. Quer que a gente largue essa idolatria, deixar de seguir ídolos imundos, que eles se revoltam contra Deus e atraem as pessoas também a fazerem o mesmo, a se modificarem, a inverter os valores, a deixar, né, de ouvir certas músicas, a deixar de ouvir, de ver certos, né, programas de televisão. A gente vai deixando essas coisas, deixando o vício, né? A gente aprende que tem outras coisas mais importantes na vida, que tem coisas que têm valores na vida. E a gente vai aos pouquinhos entendendo o que é realmente esse ide, né, e evangelizai da igreja. Ide, né, e evangelizai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, eu e você não pode passar a vida aqui, né, nessa terra, sem trabalhar nessa vinha do Senhor, né? De seu modo particular, de seu modo, né, individual ou agrupado, como fala o Catecismo da Igreja Católica. Eu e você precisa contribuir, precisa, né, entrar nessa obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Naquela passagem que diz, né, que a messe é grande, mas os operários são poucos. Está lá no Catecismo, no número 900. Confira lá que o leigo tem essa obrigação de participar também dessa obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja, né, agrupados ou seja individualmente. Porque muitas pessoas que não vão, né, ouvir o padre lá na igreja, acabam ouvindo uma mensagem como esta que eu estou passando. Aqui desse canal, de outros canal, de outros irmãos, lá no serviço onde a gente está, lá nos ambientes que a gente está. A gente precisa estar conectado com essa verdade, para a gente ir se moldando a ela, se moldar a essa verdade, e não se moldar a essas mentiras do mundo, a esse monte de mentira do mundo, que o relativismo, né, inventou, criou. Então, meus irmãos, é essa mensagem que eu deixo nesse vídeo, para eu e você meditar, né, e não ter medo da verdade, não ter medo, né, de se converter. Não ter medo, né, de se converter a nosso Senhor Jesus Cristo. Aos pouquinhos e largando, né, determinadas coisas que prejudicam, né, a nossa conversão a nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Então, se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.